A técnica das 10 sombras do Megumi é uma das habilidades mais poderosas de todo o mangá de Jujutsu Kaisen. Uma das técnicas mais versáteis e quebradas de todas, e eu vou te falar, você provavelmente já escutou muita informação errada sobre ela. Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona essa técnica, quais são todas as 10 sombras dela, vou desmentir essas informações erradas e no final vou te provar que essa é uma das, se não a melhor técnica amaldiçoada de Jujutsu Kaisen. Eu sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso. Em primeiro lugar, a técnica das 10 sombras é uma das técnicas do clã Zenin. No caso, uma das técnicas que estão presentes lá dentro da família. Para ser mais específico, essa é a principal e a melhor técnica deles. E já indo direto para as funções dela, essa técnica basicamente permite que o usuário possa invocar e controlar 10 Shikigamis diferentes usando sua sombra como intermediário. O Sukuna chega a comentar no mangá que isso é impressionante. Muitas pessoas não entendem por que isso é impressionante, já que a gente vê o Megumi desde o começo, então isso parece normal. Só que em Jujutsu Kaisen, a maior parte dos personagens, para usar um Shikigami, precisa de um amuleto ou alguma coisa do gênero. O Megumi pode simplesmente usar a sua sombra. Mas além disso, também existe uma habilidade secundária, por assim dizer. O usuário da técnica das 10 sombras também pode, até certo ponto, controlar as sombras. Por exemplo, entrando nas sombras ou escondendo itens dentro da sua sombra, se mover pelas sombras, coisas do gênero. Acaba sendo bem versátil mesmo sem o Shikigami. Mas obviamente a grande força dessa técnica está justamente no Shikigami. E muitas pessoas não entenderam exatamente como funciona o processo de conseguir essas sombras. E basicamente o processo é o seguinte: qualquer usuário da técnica vai receber por padrão mesmo os cães divinos, que são uma sombra só. Eles são meio que o básico da técnica e qualquer um pode invocar e controlar eles. E aí, usando os cães divinos, o usuário tem que derrotar outros Shikigamis em um ritual que ele vai realizar. Se ele derrotar esse Shikigami, ele vai poder invocar quando quiser e controlar aquele outro Shikigami. E ele vai seguindo esse processo até, teoricamente, conseguir as 10 sombras. Lembrando que esse ritual só vai ser válido se o usuário derrotar aquele Shikigami que ele quer dominar sozinho. A única ajuda dele são os próprios Shikigami. Se outra pessoa interferir ou algo do gênero, o ritual não vai ser válido. E agora vamos falar das 10 sombras. E é aqui que tem uma parte muito importante que muitas pessoas entendem errado por conta de uma informação falsa que roda por aí. Antes é importante destacar uma coisa: não existe um número dos Shikigamis. Eles não estão numerados no sentido de que você tem que pegar primeiro o número 1, depois o 2, depois o 3 e assim vai. Qualquer usuário pode tentar o Shikigami que quiser na hora que ele quiser, desde que consiga derrotar ele no ritual. E também não existe ordem de força. A gente só sabe que o Mahoraga é o mais forte, mas não existe necessariamente uma ordem de qual é o mais forte, qual é o mais fraco, algo assim do gênero. Até porque muitos deles têm funções completamente diferentes. Mas agora, indo direto para a lista dos Shikigamis, a primeira sombra é os cães divinos, que na verdade são 2 animais, né, mas é uma sombra só. Eles vêm por padrão na técnica e eles são úteis em combate, podem usar suas garras presas e com seus sentidos são ótimos para farejar ou rastrear algo. A gente também tem o Nue, que é um Shikigami voador, que possui poderes elétricos, o Gama, que é um sapo gigante que tem como função principal usar a sua língua como se fosse uma corda ou um gancho para puxar, segurar algo, coisas do gênero, o Orochi, que é uma cobra gigante que o usuário pode invocar e ela basicamente é boa para morder ou então prender algo, mas ela foi destruída pelo Sukuna lá no começo do mangá, então não recebeu muito destaque. O Elefante Máximo, que além de muito pesado e forte, pode liberar pela sua tromba uma grande quantidade de água. A Fuga dos Coelhos, que invoca um grupo gigantesco de coelhos, e esse daqui é mais um caso de uma sombra, porém vários animais, e a Fuga dos Coelhos tem uma grande vantagem, que é justamente que ela muito dificilmente vai ser destruída, já que tem vários coelhos. Então a possibilidade de perder essa sombra, que é algo que eu vou explicar mais pra frente, é muito pequena, mas não tem muito poder ofensivo. A Fuga dos Coelhos serve mais como uma distração, uma fuga. A gente tem o Cervo Circular, que tem capacidade de usar a técnica amaldiçoada reversa, e o Kangyu, ou Touro Perfurante, que é um Shikigami com grande força física. Ele tem uma limitação de só poder se mover em linha reta, porém, quanto maior a distância que ele percorre, mais poderoso é o golpe, como se ele fosse acumulando energia. O General Divino Mahoraga é a sombra mais poderosa de todas, nenhum usuário das 10 sombras na história conseguiu domar ele. Ele possui a Espada do Extermínio, que é rodeada com energia positiva, aquela criada pela técnica amaldiçoada reversa, e ele tem a capacidade de se adaptar a todo e qualquer fenômeno. E resumidamente, isso funciona da seguinte forma: o Mahoraga é exposto a alguma coisa, ele vai iniciar um processo de adaptação. Se ele simplesmente for deixado quieto lá, por assim dizer, esse processo em algum momento vai se concluir.
porém, se ele for exposto ainda mais àquilo, o processo vai acelerar. Dependendo de quão complexo é aquilo que ele quer se adaptar, o mastro que fica na cabeça dele pode precisar girar mais ou menos vezes. Em um determinado momento, ele vai alcançar o número de giros suficiente e vai se adaptar, gerando alguma coisa que torne ele eficaz ou então imune a seja lá o que ele está tentando se adaptar. Porém, o processo não para aí. Como a gente viu no caso do Sukuna, ele vai continuar procurando formas mais eficazes de se adaptar depois, o que torna ele extremamente complicado de se derrotar, principalmente para quem só tem um tipo de habilidade. E a 10ª sombra é onde a maior parte das pessoas se engana. A 10ª sombra não é a totalidade, não é quimera, nem nada do gênero. É o tigre mórbido. Nós não vimos ele na série, porém o Gojo cita a existência dele. A totalidade, que muitas pessoas confundem como sendo a 10ª sombra, é outra coisa, que vai ser um complemento do nosso próximo tópico, que é a morte de um Shikigami. Porque basicamente, se um dos Shikigamis das 10 sombras for destruído, depois que ele for uma posse do usuário, ele não pode mais ser invocado, acabou. Então, por exemplo, o Megumi domou o Nue. Se alguém destrói o Nue em combate, ele nunca mais vai poder chamar o Nue e pronto. Só que se for durante aquele ritual para tentar domar o Shikigami, ele pode sim trazer de volta. Com isso entendido, é aqui que entra a totalidade. Um Shikigami que foi destruído não pode ser trazido de volta. Porém, o poder dele e a técnica amaldiçoada dele pode ser passada para outro Shikigami. Por exemplo, quando um dos cães divinos foi destruído e o Megumi transferiu seu poder para o outro, gerando o cão divino totalidade. Ou seja, totalidade não é a última sombra. A última sombra, por assim dizer, que faltava pra gente ver era o tigre mórbido. Totalidade é esse estado de um Shikigami que herdou outros Shikigamis, que obviamente torna ele muito mais poderoso. Mas essa não é a única forma de fundir Shikigamis. É possível realizar essa fusão sem que um Shikigami seja destruído. A Roda do Abismo, por exemplo, é um caso em que o Fushiguro combinou o Gama com o Nue. Essa é uma técnica de extensão, basicamente é uma derivação das técnicas tradicionais da técnica das 10 sombras. Por meio dela é como se o Megumi criasse uma sombra extra, que se for destruída não vai causar nenhum impacto negativo. Porém, essa junção não é tão poderosa quanto a totalidade. A gente vê isso, por exemplo, com a Roda do Abismo, que é só um suporte, por assim dizer. O Nue é mais poderoso fisicamente e o Gama tem línguas mais fortes, só que a junção das duas coisas permite que o Megumi use vários mini-gamas, por assim dizer, com asas. Para exemplificar melhor, imagina que a totalidade vai ter a soma dos Shikigamis que formaram ela, enquanto essas técnicas de extensão vão ser um meio termo entre os Shikigamis que formaram elas. A besta quimera Rito que o Sukuna invocou durante a luta contra o Gojo é o Nue totalidade. Como o próprio Gojo fala, é o Nue que herdou os poderes da grande serpente, o Orochi, o tigre mórbido e o cervo circular. É importante destacar que a gente não sabe exatamente por meio de qual processo o Sukuna acabou fazendo essa totalidade, se ele mesmo foi lá e destruiu os Shikigamis ou algo assim do gênero, porém é uma totalidade. Ainda falando de habilidades extras, por assim dizer, é muito interessante destacar que o Sukuna mostrou, até melhor que o Megumi, que é possível se aproveitar dos poderes dos Shikigamis sem invocar eles diretamente. Por exemplo, onde ele usa a água do elefante máximo para imitar o sangue perfurante, invoca a roda do Mahoraga para iniciar o processo de adaptação sem deixar o Mahoraga exposto, ou quando ele invoca os Shikigamis em um estado incompleto, onde eles estão mais para uma sombra do que realmente uma criatura. Nesse estado eles perdem muito do poder, mas também se eles forem destruídos não vai ter nenhuma consequência. Como eu falei, é uma técnica muito versátil. Considerando um usuário que pegou todas as 10 sombras, que no caso só aconteceu com o Sukuna, esse usuário vai poder invocar 10 Shikigamis diferentes, com habilidades diferentes, alguns com poderes de cura, outros com adaptação, outros com força bruta, outros com voo e etc. Também dá para fazer combinações entre eles, ou então simplesmente não fazer uma invocação completa e apenas se aproveitar de habilidades específicas como as que eu citei do Sukuna. Agora falando da expansão de domínio, uma coisa que muitas pessoas confundem. A expansão do Megumi não estava completa, ele não tem uma expansão de barreira aberta que nem a do Sukuna. Ele simplesmente não tem a capacidade de fechar uma barreira, por isso o domínio dele não tem um acerto garantido, apenas por incapacidade dele de fazer isso. Então a gente não sabe como seria uma expansão bem feita das 10 sombras, porém, a gente viu que com a expansão mesmo e completa, o Megumi conseguia transformar o lugar em um tipo de pântano de sombras que permitia não só absorver ou então afundar coisas lá, com a consequência de que ele vai sentir o peso dessas coisas, mas também invocar de forma automática vários Shikigamis ao mesmo tempo, fazer clones deles ou até mesmo clones do próprio usuário. Ou seja, é muito útil, a gente só não sabe como seria a versão completa. E agora a grande dúvida, essa é a melhor técnica de Jujutsu Kaisen? Sim e não. Primeiro explicando o ponto do não. Basicamente é porque nós já vimos técnicas com habilidades muito mais poderosas do que as coisas que as 10 sombras mostraram. Ainda mais considerando que, para ter acesso a todo o poder
Ordem das 10 Sombras é preciso domar o Mahoraga e na história toda só o Sukuna conseguiu fazer isso, de forma geral, um usuário das 10 Sombras não vai ter acesso àquela apelação toda que o Sukuna tinha. Mas ao mesmo tempo, eu digo que sim, porque querendo ou não, o potencial tá lá na técnica. E a gente nunca viu, e provavelmente nunca vai ver, uma totalidade com todas as 10 Sombras, mas é bem provável que isso estaria em um nível de apelação comparável a Gojo e Sukuna. Pela questão de ter que domar os Shikigamis, a capacidade de adaptação do Mahoraga, que vai depender muito da situação, a possibilidade de combinar eles e outras coisas do gênero, a gente não sabe ao certo qual é a verdadeira extensão do potencial da técnica das 10 Sombras. Então meu veredito aqui é que ela não necessariamente é a melhor técnica, porque ela é complicada de se atingir todo o seu potencial, mas falando do potencial máximo dela, é possível sim que seja. Mas me diz aqui, você já sabia isso tudo? Você acha que essa é a melhor técnica ou tem alguma outra que é melhor que ela? Qual é a sua técnica amaldiçoada favorita? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Se você não quiser perder mais análises como essa no futuro, já se inscreve aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like pra apoiar. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.